E se eu dissesse que um dos tanques mais emblemáticos da Segunda Guerra Mundial era temido, não apenas pelos inimigos, mas também pelos próprios soldados que o tripulavam? Sim, estamos falando do M4 Sherman. Mas desta vez, não vamos contar sua história com tons patrióticos exagerados, nem com desprezo absoluto. Vamos olhar para o Sherman com olhos críticos e realistas, como se estivéssemos lá dentro, protegidos, ou não, pelo seu blindado. Será que ele foi realmente o tanque que ajudou a ganhar a guerra? Ou apenas uma armadilha mortal sobre esteiras, que ganhou apelidos sombrios por pegar fogo tão facilmente? Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo o que você pensava saber sobre este símbolo de aço e fogo. Antes que o mundo mergulhasse numa guerra total, os Estados Unidos viviam em uma espécie de bolha militar. Seus estrategistas acreditavam que o futuro dos conflitos não dependeria tanto dos tanques, mas sim da artilharia e da aviação. Mas quando os panzers alemães invadiram a Polônia, a França e metade da Europa em questão de meses, com velocidade e poder arrasadores, tudo mudou. O mundo viu que era uma guerra mecanizada moderna. E os Estados Unidos perceberam que não tinham absolutamente nada capaz de competir. Seus únicos tanques eram o M1 Combat Car e o M2 Light Tank. Veículos leves, frágeis e completamente obsoletos frente a um Panzer III ou IV. E pior, haviam sido produzidas apenas algumas centenas de unidades. Não havia indústria de tanques estruturada, nem linhas de montagem, nem ferramentas ou projetos prontos. Era como tentar disputar uma corrida de Fórmula 1 com um trator. Com a urgência da guerra pressionando, os engenheiros americanos criaram o M3 Lee, um tanque tão estranho que parecia saído de um filme de ficção científica. Ele tinha um canhão principal de 75 mm montado na lateral, incapaz de girar, e outro de 37 mm numa torre superior. O resultado: um tanque alto, pouco ágil e cheio de pontos cegos, mas com poder de fogo respeitável para a época. Foi enviado ao norte da África, onde britânicos e americanos acumulavam derrotas contra Rommel e o Afrika Korps. O M3 não era o herói que precisavam, mas ganhou tempo. E esse tempo permitiu criar algo melhor. Esse algo melhor foi o M4 Sherman, projetado para atender a 5 requisitos essenciais: movimentar-se com rapidez e flexibilidade, ter um canhão capaz de enfrentar alvos médios, oferecer proteção razoável para a tripulação, ser confiável e fácil de reparar no campo de batalha e, o mais importante, poder ser fabricado em massa e rapidamente. Os projetistas sabiam que não podiam vencer os tanques alemães em qualidade individual, então apostaram na quantidade e na eficiência. No fim de 1942, o Sherman começou a chegar ao campo de batalha em grandes quantidades, a tempo da ofensiva aliada em El Alamein. Os britânicos foram os primeiros a usar o Sherman em combate real. Eles vinham de modelos como o Crusader, frágeis, pouco confiáveis e de manutenção difícil. Em comparação, o Sherman era uma bênção. Não era perfeito, mas resistia bem. Tinha um canhão de 75 mm decente, principalmente funcionava em condições extremas do deserto. Possuía até um sistema primitivo de estabilização, permitindo disparar em movimento com alguma precisão. E se algo quebrasse, as peças eram padronizadas, fáceis de substituir, graças à produção em linha, inspirada na indústria automobilística. Quando os Estados Unidos decidiram produzir o Sherman, fizeram isso em escala gigantesca. No auge, saía um novo tanque da fábrica a cada 30 minutos. Foram fabricadas mais de 50 mil unidades durante a guerra, mais que qualquer outro tanque aliado. Essa capacidade de produção mudou o rumo do conflito. Mas produzir tanto, tão rápido, também trouxe problemas. O Sherman não foi projetado como caça-tanques. Seu papel era apoiar a infantaria, destruindo fortificações e posições de metralhadoras. Contra um Panther ou Tiger, tinha poucas chances. E veio sua fama mais temida: a facilidade com que explodia ao ser atingido. As primeiras versões guardavam munição nas laterais, sem proteção. Quando um projétil penetrava o blindado, os estilhaços atingiam os projéteis internos, e o tanque virava uma tocha.
Assim nasceram apelidos como Tommy Colquier e Ronson, referência a isqueiros da época. Acende na primeira. Para evitar tragédias, redesenharam o sistema de armazenamento. A munição foi colocada no piso, dentro de compartimentos vedados com líquido retardante de fogo. Adicionaram escotilhas extras, especialmente para o municiador, que antes precisava escalar sobre corpos ou pelo canhão para escapar. As saídas do motorista e do assistente foram ampliadas, e o blindado frontal ganhou inclinação mais favorável. O resultado: a chance de incêndio caiu de 70% para 20%, uma melhoria vital. Na Europa, o Sherman enfrentou sua prova mais dura. Lá, Panzer IV, Panther e Tiger eram comuns, e os alemães dominavam emboscadas, artilharia antitanque e minas. Era como levar uma faca para um tiroteio. Muitos soldados improvisavam blindagem extra. Trilhos de trem, sacos de areia, concreto, até destroços de outros tanques. O alto comando proibia por questões técnicas, mas na linha de frente cada segundo extra de vida valia ouro. Apesar das histórias de combates tanque contra tanque, eles eram menos comuns do que se pensa. Na maior parte do tempo, o Sherman atuava em apoio à infantaria, abrindo caminho e destruindo posições inimigas. Mas quando enfrentavam um Tiger, como no famoso caso em que 17 Shermans foram destruídos em apenas 20 minutos, o resultado era brutal. Ainda assim, muitos podiam ser reparados. Mais importante, havia sempre mais prontos para substituí-los. O Sherman não era o mais forte, nem o mais moderno, mas era o mais disponível. E numa guerra total, disponibilidade vence perfeição. Foi o tanque mais versátil, adaptado à indústria e confiável para operações prolongadas. Seu legado não está nas estatísticas, mas na presença constante em cada ofensiva aliada. O M4 Sherman não foi perfeito, mas a guerra também não foi. Ele foi uma ferramenta, com falhas e virtudes, que salvou vidas e também ceifou muitas. O Sherman não venceu a guerra sozinho, mas sem ele, talvez a história fosse bem diferente.